Bom dia a todos que estão junto a nós agora, para que juntos possamos continuar as nossas reflexões e os nossos estudos sobre as palavras de Jesus baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos o nosso pensamento e nos conectemos a uma região de muita paz. Amado Mestre Jesus, gratidão, Pai querido, por mais um dia que se inicia. Gratidão pela nossa vida e pela oportunidade da encarnação. Pedimos, Mestre amado, forças para que cada vez mais tenhamos aceitação e a resignação para conduzir os nossos planejamentos encarnatórios, para que consigamos dia após dia fortalecer a humildade em nossos corações e consigamos enxergar todos os acontecimentos de agora com uma finalidade educativa para o crescimento de nós mesmos. Mestre querido, abençoa, Pai amado, a todos os irmãos que hoje estão destinados a retornar ao plano espiritual, para que tanto eles quanto as famílias que agora ficam sejam acolhidos, envoltos no teu amor, no teu bálsamo consolador de paz e de luz, para que a revolta não visite esses lares, nem tampouco os corações que partem, para que todos consigam compreender e se entregar aos desígnios da vida. Sê com todos eles, Mestre querido, sê com todos nós, para que cada vez mais fortaleçamos a nossa fé e possamos aproveitar esta terra abençoada como uma escola bendita que nos conduzirá aos elísios da paz e do amor. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo quanto acontece em nossas vidas e que a Tua vontade continue sendo feita em todos os corações, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê, mas que essa vontade continue sendo sempre feita, hoje e sempre. Que assim seja. Estamos iniciando agora o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Trabalharemos hoje o item 2, deixai vir a mim as criancinhas. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Tudo que Jesus diz tem uma finalidade, tem um ensinamento profundo. E nessa passagem de Marcos, a primeira situação que nós precisamos nos perguntar inicialmente é: quais são as características de uma criancinha? Vamos tentar enxergar uma criancinha de até cerca dos seus 5, 7 anos, até esse limite de idade. Quais são as características desse ser
que Jesus usou como referência para nos passar um ensinamento moral profundo. As criancinhas, elas são simples, elas reconhecem a necessidade de ajuda, elas confiam profundamente naqueles que são responsáveis por conduzi-las em seus tutores, e elas estão abertas a aprender, sem resistência, elas querem aprender, elas querem experienciar, tocar, vivenciar, elas têm o coração aberto para esses novos aprendizados. E a segunda pergunta que a gente precisa fazer, que essa sim é o ponto mais importante dessa nossa conversa de hoje: por que o reino dos céus é para todos aqueles que se lhe assemelham? O que é que Jesus quis trazer para a gente? Vamos construir uma situação alegórica. Imaginemos um jovem que tenha acabado de tirar a carteira de motorista. Acabou de receber o documento. A única experiência que ele tem foram as 15 aulas práticas que ele fez. Com o documento em mãos, esse jovem, ele já sente que ele sabe tudo de direção. E ele pega o carro e vai fazer uma longa viagem por todo o Brasil, saindo do interior de São Paulo até o Nordeste. E ele se sente preparado para qualquer desafio. O pouco que ele viu, ele estrutura dentro de si que aquele pouco já é o tudo. Mas esse jovem, nessa jornada que ele vai seguir, tem muitas coisas do dia a dia que ele desconhece, mas o seu orgulho não lhe permite enxergar nem sequer imaginar tudo isso. Com pouco que ele sabe, ele já sente que tudo sabe. E no meio dessa jornada, num dado momento, ele se depara com vários galhos de árvores colocados sucessivamente. Ele olha aquilo, não dá atenção, mas na verdade aqueles galhos de árvores colocados sucessivos no meio da estrada era porque na curva à frente tinha um caminhão acidentado. Qualquer motorista experiente perceberia isso, mas ele não percebeu. Esse jovem, para conseguir ultrapassar os veículos à frente, principalmente os caminhões, ele ficava bem colado na traseira desses veículos. E num dado momento ele ficou bem colado atrás de um caminhão um pouco mais velho, e esse caminhão soltava óleo e ele acabou derrapando. Ele achava que não tinha problema, mas qualquer motorista experiente saberia desse risco, desses veículos mais velhos de carga que eles tendem a soltar óleo. São várias as situações que podem ocorrer no meio do caminho que vão tornar a viagem dele feliz ou uma viagem repleta de incidentes e acidentes. Assim é a nossa vida. Quando a gente decide caminhar baseado no orgulho, com o coração repleto desses movimentos doentes da vaidade, da prepotência, do egoísmo, quando nós não temos puro coração, a nossa caminhada vai ser cheia desses inúmeros problemas, quando não raro nós temos um acidente tão grave que é preciso interromper a caminhada. Nós precisamos entender que nós somos espíritos eternos
E assim como nós somos espíritos eternos, a caminhada evolutiva também é eterna. A lei divina, ela é educativa, ela não é punitiva. A lei divina e todas as experiências que temos, ela tem a finalidade de nos tornar melhores, nos fazer crescer, nos dar a oportunidade de evolução. E esse é um dos pontos que Jesus nos traz à reflexão quando ele diz que o reino dos céus é para aqueles espíritos que se assemelham às criancinhas, que têm um procedimento similar ao delas. E nós vamos convidar para trabalhar um desses pontos, que é essa abertura que a criança tem para aprender. E aí nós podemos dizer: ah, mas nós também temos isso. Nós espíritas, nós cristãos, nós também fazemos esse esforço porque nós também não queremos errar. E aí é que está o ponto. Não querer errar é muito diferente de querer acertar. Aquele que não quer errar, ele está envolto no orgulho, ele está vivenciando o perfeccionismo doente. Ele não quer falhar, ele não quer sofrer. Vamos construir uma nova situação. Nós vamos realizar um desafio agora de algo diferente, onde duas pessoas nunca fizeram aquela atividade. E nós vamos dar 5 chances para cada um completar aquela atividade. As duas nunca trabalharam com madeira e vão ter que fazer uma pequena caixa. Aquele que não quer errar, ele começa a se queixar. Ah, mas eu nunca fiz isso. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho esse conhecimento? Alguém precisa me ensinar. Assim não dá. Eu não fui preparado. Ele vai reclamar, vai colocar empecilhos. Eu preciso estudar, vai ficar estacionado. Ele não vai ter o movimento daquele que quer acertar e cai a caminho e começa a se movimentar e começa a tentar. Provavelmente, enquanto esse que não quer errar, que não está aberto às experiências do caminho, mas de maneira responsável e inteligente, porque o orgulho só o deixa fazer algo se for para fazer com perfeição, mas quem de nós é perfeito? E aí justifica o caminho estacionado por conta de, eu não conheço tudo, eu não sei tudo, mas no fundo não se faz nada porque está totalmente coberto por essa arrogância da necessidade de ser perfeito, o ápice da exigência. Aquele que quer acertar, que quer crescer e não tem esse medo de errar, provavelmente ele já gastou suas madeiras aqui, não ficou muito bom, e enquanto esse outro está reclamando, ele vai vir até ele e fala: você pode me emprestar suas madeiras que eu preciso tentar de novo, porque eu quero que a caixa saia. As crianças, elas são assim. Elas querem experienciar, elas querem tentar, elas têm essa humildade de errar e seguir em frente. E elas lidam com isso com alegria. Elas não veem a hora de novamente ter uma nova oportunidade, uma nova prova, uma nova situação para que elas se empoderem daquela experiência. Quando nós aplicamos essa vivência nas nossas vidas,
nós vamos sim encontrar o reino dos céus. Volto a dizer, nós estamos aqui com uma finalidade educativa. Como é que nós vamos crescer, melhorar, se nós não tentarmos? Como é que nós vamos nos tornar mais purificados se nós não nos permitirmos vivenciar as provas? Enquanto nós continuarmos fugindo das provas, das expiações, enquanto nós continuarmos dando uma conotação negativa a essas experiências necessárias para o burilamento do diamante que somos, para que nos tornemos um espírito puro, enquanto nós continuarmos estacionados, repletos de exigências, só vou começar quando for tudo perfeito, só vou começar quando eu fizer o melhor curso do mundo de carpintaria, a faculdade, o doutorado, o pós-doutorado, eu só vou continuar na jornada quando eu tiver situações perfeitas, nós não vamos fazer nada. E é dentro de todas essas colocações, todas essas reflexões, que Jesus nos diz que o reino dos céus é justamente para esses indivíduos, para esses espíritos que têm a humildade do querer acertar, esse coração aberto para querer aprender, que se sujeitam aos tutores com mais experiência que lhe vão indicar o caminho. Aquele jovem que a gente comentou lá atrás, que decidiu ao receber a carteira de motorista fazer essa longa viagem, provavelmente se um motorista experiente lhe fosse tentar dar qualquer instrução, ele iria dizer que já sabia, que é o movimento da juventude, que é o movimento do nosso espírito hoje. Precisamos entender que somos todos crianças espirituais. Ainda há muito a aprendermos. E para sempre nós seremos crianças em alguma coisa. Porque a partir do momento que eu conquistar essa virtude agora, numa próxima experiência eu voltarei a ser criança. Jesus nos traz a concepção de que, para sempre, nós precisamos nos enxergar como crianças em relação a algum aspecto. Nós, para alcançarmos essa plenitude da evolução e da paz, nós precisamos, para sempre, nos assemelhar a esse movimento de humildade da pureza das crianças que estão sempre abertas a aprender. A Terra, esse planeta que nos recebe de uma forma tão feliz, é também um palco para que tenhamos condições de desenvolvermos as nossas experiências, de buscarmos possibilidades de crescimento. Consequentemente, cada pessoa é um universo. Sendo assim, não há a possibilidade de termos o intercâmbio equilibrado, saudável, de uma forma mais fácil. As emoções são as mais diferentes. E aí, nós vemos que o que para uns é de alegria, de um bem-estar,
para outros se apresenta como uma provocação ou um demérito. E então nós temos que perceber que as diferentes ondas vibratórias que emitimos, elas atraem ou elas repelem. E aí, na nossa jornada, as afeições significativas que encontramos justamente significam a identidade de ideais. Então, o que desejo, como enxergo o problema, como vejo as soluções. Se há uma identidade de vibrações, de ideais, então é aonde nos aproximamos daquela pessoa ou nos sentimos repelidos e nos afastamos daquela pessoa. Nós buscamos, enquanto na Terra, benefícios imediatos. Então, nós queremos, de repente, encontrarmos, alguém nas nossas relações aonde a afetividade seja, assim, coroada de alegria, de interesses. Mas, quando percebemos que aquela pessoa não é aquilo que nós pensamos, que nós esperávamos, melhor dizendo, então fica uma grande decepção e aonde que os relacionamentos se esfriam e se afastam. Olhamos sempre as pessoas e enxergamos o ego. Mas, na verdade, todos nós temos o self. E esse self, grande parte das vezes, a identidade dele está oculta. Então, o que agrada ao exterior nem sempre corresponde ao que a pessoa é no íntimo. E, consequentemente, as amizades se desfazem, os casamentos se desfazem e acaba por surgir no coração a animosidade. Faz-se necessário a tolerância para que consigamos compreender, para que consigamos conviver. Todos nós precisamos de amparo e afeição. Nenhum de nós é autossuficiente. Então, para que esses choques de identidade deixem de acontecer ou sejam minimizados, precisamos realmente exercer a tolerância no nosso dia a dia, na nossa família e, com isso, nós percebemos que o indivíduo, ao retornar ao plano espiritual, dá início ao grande aprendizado, e esse grande aprendizado é justamente na questão do relacionamento saudável, da fraternidade real. E a criança, com isso, durante as suas diferentes fases de desenvolvimento orgânico e emocional, precisam realmente ser levadas aos ideais de cooperação, de trabalho conjunto, porque para que essa mudança do interior de cada um de nós, é fundamental que nós, desde que cheguemos à Terra, sejamos orientados pela família nessa convivência fraterna. E onde está realmente qual é o caminho? O caminho é o Evangelho, porque o Evangelho é um tratado
perfeito para a formação do caráter social e humano. Todo ele trabalhado no esforço individual para a iluminação interior proporciona os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral do ser que retorna à Terra. Nós precisamos entender que a convivência é uma ciência e uma arte de comportamento que se aprende a todo momento. Esse é o grande desafio. E o tratamento que damos a uma pessoa que achamos que seria o melhor caminho, de acordo com a evolução daquele espírito, serve para uns, não serve para outros. Mas Jesus, em todos os tempos, desde quando a Terra se tornou esse plano de luz, essa canção de amor que nos recebe, nós precisamos entender que quando Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas", estava ele mostrando o caminho. O caminho é justamente compreender que o Evangelho é a grande lição para o nosso crescimento espiritual, para que consigamos deixarmos de sermos crianças espirituais e, assim, avancemos rumo à paz, à felicidade que tanto almejamos. Amado Mestre, que as bênçãos do teu amor possam envolver a toda a terra, possam amparar a todos os corações, possam, Jesus, tornar tão claro o caminho que nos levará até vós, para que todas as emoções da terra que nos prendem, que nos enraizam à negatividade, possam ser eliminados. Amado Jesus, fortalece-nos, Senhor, para que consigamos compreender que cada ser é um mundo à parte e que possamos todos, nessa compreensão, darmos-nos as mãos, respeitando as diferenças individuais, tolerando, renunciando, para que a fraternidade possa realmente se fazer na terra, onde o teu amor seja o farol guia a nos guiar a todos. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia.